Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho a respeito do uso do bico de Bunsen no laboratório. A gente preparou uma videoaula especial para vocês, a gente espera que vocês aproveitem e qualquer dúvida vocês podem nos perguntar. Vamos lá? Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre bico de Bunsen. O bico de Bunsen é a fonte de calor mais comum num laboratório de química. Ele queima gás. No laboratório, a linha de gás está identificada pela coloração amarela. Na frente do laboratório tem uma legenda com uma cor que indica que a cor amarela é de gás. Existem outras fontes de calor utilizadas no laboratório. Poderia ser um aquecimento por banho-maria, poderia ser um aquecimento por chapa elétrica, por manca de aquecimento ou por gás. O bico de Bunsen, ele consta basicamente de 3 partes, que são a base, que é essa parte aqui metálica, o cilindro, que é essa parte aqui também metálica, e tem um anel giratório que fica na base do cilindro. A gente percebe que lá na base do cilindro tem algumas aberturas e no anel também tem aberturas, de modo que, girando-se o anel, essas aberturas permanecem, ora abertas e ora fechadas. Então, isso é acoplado aqui na base. Esse outro bico de Bunsen também tem essas 3 partes, né? A base, o cilindro e o anel. Só que, além disso, ele tem aqui uma válvula. Bem, eu sou muito adepta de comparar com coisas que a gente conhece, né? Você já me conhece nesse ponto. Então, eu quero comparar isso com o fogão que eu tenho na minha casa. Bem, nesse caso, essa válvula aqui é o botão que tem lá na frente do fogão. Esse aqui, essa válvula aqui, é o botão que tem lá no gás, no botijão. E o da linha principal eu não tenho na minha casa. Agora, nesse daqui, esse aqui não tem essa válvula. Então, o botão que tem na frente do fogão é esse, que está aqui, na bancada. A válvula que tem lá no botijão é dessa linha principal amarela que fica no meio da bancada. Tá? É só para a gente não esquecer. Então, quando eu quero ligar um bico de Bunsen, eu devo tomar algumas providências. Primeiro, nunca se liga um bico de Bunsen aqui, né, nessa extremidade da bancada. Por quê? Porque a gente tem o hábito de viver encostado. Assim, ó, a gente se encosta. A primeira chama que vem é uma chama alta, fuliginosa, e ela pega cílios, sobrancelha, cabelo. Então, a gente sempre afasta para o meio da bancada, do meio para trás, para acender. Então, a primeira providência para ligar a linha principal de gás, primeiro eu verifico na bancada se todas as torneiras estão fechadas. Estando fechadas, eu ligo a linha principal. Essa aqui é a linha principal. Então, eu deixo nessa posição vertical. Então, estou liberando o gás em toda a bancada. Bem, então, para ligar o bico, a linha principal está aberta. Eu posso ligar o gás da bancada aqui, do meu local de trabalho. Verifico esse anel, cujas janelas, que são essas aberturas, devem estar fechadas para impedir o retrocesso da chama. Então, janelas fechadas, risco o fósforo
antes de liberar o gás no bico. Aproximo da boca do cilindro e abro aqui o gás. Aparece inicialmente essa chama fuliginosa que indica queima incompleta do gás. A queima está incompleta porque, para essa quantidade de gás que está chegando aqui, a quantidade de oxigênio é pequena. Então, agora eu vou regular essa chama aumentando a quantidade de oxigênio, ou seja, abrindo a janela. Então, eu vou movimentando o anel de modo a obter uma chama regulada. A chama não deve fazer barulho. Se estiver fazendo esse barulho aqui, ó, a gente usa um termo para isso, diz que a chama está assoprando. E provavelmente ela vai apagar, porque indica muito ar para pouco gás. Então eu tenho que regular a quantidade certa. Quando para de fazer o barulho, é a quantidade certa. E a gente percebe aqui 3 regiões de chama. Existe aqui uma chama azul, o nome dela é chama redutora, a temperatura dela não é tão alta, ela tem um gradiente de variação aqui entre 450, 500 até uns 350 graus, que é essa chama azul. Essa chama azul está dentro da chama violeta. A chama violeta é a chama externa. Ela é quase que transparente. E o nome dela é chama oxidante. O gradiente de temperatura dela é bastante alto. Ela, dependendo da qualidade do bico, nesse ponto aqui, onde eu vou colocar o palito, ela chega aproximadamente a 1.500 graus. Então, reparem a diferença da queima do palito, quando eu introduzo o palito aqui e quando eu introduzo o palito na chama azul, ó. Na chama azul demora, na chama violeta é rápido. E a terceira região da chama é o local onde não existe chama, que a gente chama de zona neutra. Ali é onde o gás chega. A chama, ela só se forma num cone ao redor desse gás que está chegando. Então, se eu colocar um palito aqui no meio, a gente percebe que o palito, ele queima para cá e para lá, sempre para a parte de fora. Mas o meio, olha, tá limpo, que é a zona neutra. Então, aqui não existe queima. Que a gente olhando percebe um cone escuro. Na verdade, não é escuro, né? Ele é transparente. Quando eu quero desligar o bico, eu faço a operação inversa. Eu volto aquela chama fuliginosa, fechando as janelas através do anel. E aí eu tenho 2 alternativas. Se eu já vou sair do laboratório, terminei tudo que eu tinha para fazer, melhor então desligar aqui na bancada para que todo o gás que esteja aqui se queime. Mas se eu estou desligando, mas daqui a pouco eu vou voltar a ligar, então eu simplesmente desligo aqui, porque já eu vou voltar a ligar, certo? Bem, por que é que a gente tem que ter todo esse cuidado de fechar a entrada de ar para ligar e para desligar o bico? Porque ao ligar o bico, o gás penetra. Se eu tiver com o anel fechado, com as janelas fechadas, só tenho gás aqui dentro. O ar que estava, ele sai para dar passagem para o gás que está chegando. E aí, a mistura gás-ar, combustível comburente, ela só acontece aqui do lado de fora, na boca do cilindro. E é ali que ele se inflama. Se, ao ligar, eu mantiver as janelas abertas,
À medida que o gás passa, ele arrasta por essas aberturas, ele puxa o ar. Então, a mistura combustível-comburente, ela acontece dentro do cilindro. E aí, dependendo da pressão que tiver o gás, principalmente quando o botijão já está muito vazio, né, bem mais vazio, pode haver uma reversão dessa chama, um retrocesso dessa chama. Ela, ao invés de sair, ela entra. E ela sai queimando tudo, vai até lá no botijão. Eu acho interessante que eu nunca vi isso acontecer. E sempre falei que isso acontece. E eu me lembro que há uns 5 anos atrás, eu fiz esse comentário e falei assim, eu não vou mais falar isso não, porque eu nunca vi isso acontecer. Aí um rapaz que trabalhava na Ródia falou assim, professora, a senhora fale sim, porque na semana passada isso aconteceu lá na Ródia. E foi feio, o rapaz se queimou bastante. E precisou ir para o hospital. Então eu voltei a falar. Quer dizer, eu nunca vi o retrocesso da chama. Eu já vi em Massarico. Em Bico de Bunsen eu nunca tinha visto. Quer dizer, nunca vi. Mas ele falou que lá aconteceu. Então eu falei, eu acho que eu preciso continuar falando. Quer dizer, é um alerta, né? Quando a gente vai desligar, o processo é inverso, né? Eu fecho a entrada de ar, fecho as janelas. Então, parou de entrar ar, só tem gás aqui dentro do cilindro. E aí eu posso desligar, porque a chama, ela se apaga. E aí eu desligo na bancada. E se eu vou sair, tenho que desligar também na linha principal. Ok? Pessoal, tudo bem então? Essa foi a videoaula de hoje. A gente espera que vocês tenham aproveitado e vocês podem utilizar o espaço da aula para perguntar se vocês tiverem alguma dúvida e a gente acaba esclarecendo e enriquecendo mais a discussão. Tudo bem? Até logo e até o próximo vídeo.